Alan dos Santos não cometeu crime nenhum. Qualquer decisão que eu for tomar vai ser só realmente continuar fazendo jornalismo como sempre. E o artigo 220 é aquele da Constituição que lembra que é livre a manifestação de pensamento, criação, expressão e informação. Está escrito ali que não existe crime cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe. Media and TV, not only in America, but in Europe, saying that people do not support Bolsonaro. So what is this, what you're seeing street on the screen right now? Há uma orquestração em andamento no Brasil que eu suspeito, é uma suspeição minha, né? Isso é só uma suspeita minha, melhor dizendo. É só uma suspeita minha de que ela não foi feita por brasileiros, ou seja, ela não é uma coisa feita por tupiniquins. O grau de complexidade dessa operação não indica que isso tenha sido feito por brasileiros. Até mesmo porque eu fui o primeiro a denunciar aquilo que Bernie Sanders comentou no podcast com um comunista americano sobre o governo americano enviar membros de alto escalão das Forças Armadas Americanas para conversar com militares brasileiros e interferir diretamente nas eleições brasileiras. E também fui eu quem denunciou sobre as maletas de escuta telefônica, que descobriram-se, então, que havia maletas em Brasília, em endereços que eles dão a geolocalização, e porque eu morava em Brasília, eu morava no Lago Sul, inclusive 3 dessas maletas, né, estavam perto dali da minha casa. Uma delas ficava onde exatamente está a Embaixada da Coreia do Norte, uma outra na casa do Cacai, e uma outra ficava móvel, mas que também, em alguns momentos, parava na Embaixada da China. Né? Então eu cheguei a denunciar essas maletas de escuta, falei sobre isso, tive muita perseguição, ainda sofro muita perseguição por causa disso. Estou no exílio há 3 anos sem ver os meus filhos, minha esposa, pagando muito caro por isso. O Felipe Marcelo Gimendes, que é da OAB, é isso? Seccional do Mato Grosso. O som abriu aqui. Pronto. Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, mas falo aqui como cidadão e ativista dessa matéria. Obrigado, senador. Quando o Sepete Araju, lá em Sete Povos das Missões, viu os espanhóis invadindo a sua tribo Guarani, ele disse: esta terra tem dono. Esta terra tem dono. E, general, eu não consigo falar com o senhor pessoalmente, então vou falar daqui olhando nos seus olhos. Aqui, estou aqui, general. Olha o que esse procurador faz. É corajoso. Não tem outro procurador homem igual esse aí, não. Ele fala na cara: olha, eu não consigo falar com você pessoalmente, porque você é inacessível. Ninguém me deixa falar com você. Ele já foi entrevistado no Terça Livre, esse procurador. E ele fala abertamente na cara do Paulo Sérgio o que deve ser feito. Vamos acompanhar. Como eu não tenho acesso ao senhor, eu vou dizer para o senhor aqui. Eleição é tema de segurança nacional, general. É tema dos senhores. Porque se não são os donos dessa terra que controlam essa eleição, esse país está em risco. E cabe aos senhores a segurança desse povo. Porque esta terra tem dono. Há muitos erros no tratamento dessa matéria. Muitos. Sabe por quê? Essa matéria é sempre tratada sob a ótica da ferramenta. É como se nós falássemos sobre churrasco e ficássemos discutindo o espeto, o sal grosso. Nós não falamos do churrasco. Por exemplo, senador, o senhor disse aí que não dá mais legislativamente. Senador, me desculpe. É um erro terrível que, infelizmente, a assessoria desta casa e de muitos dos ministérios cometem. A interpretação teleológica do princípio da anualidade não é essa. O bem jurídico protegido. Deixa eu pausar, o vídeo tem 6 minutos, vocês vão pedir, eu peço desculpas a vocês, mas eu vou pausar esse vídeo em alguns momentos para explicar uma coisa para vocês. Ele está dizendo que há um entendimento equivocado e que ninguém trata do assunto. Óbvio que pode ser só burrice, mas depois dessa explicação dele, não tem como você simplesmente falar assim: isso é uma tese meio louca, porque ele explica com maestria. Então eles estavam avisados. Paulo Sérgio estava absolutamente avisado de qual era o verdadeiro problema. Tanto é que essa entrevista, que é do dia... Deixa eu ver se eu pego aqui. O dia que deu essa entrevista nessa audiência, essa audiência é de 14 de... Tá aqui no cantinho, desculpa. Aqui, ó. Tá aqui no cantinho. 14 de julho, deixa eu ver se eu consigo botar de um jeito que vocês vejam ali. Lá. 14 de julho de 2022. Então, julho, ele falou isso. Em outubro
o ministro da Defesa falou que a eleição era uma questão de segurança nacional. Em julho, o Gimenez falou. Em outubro, o ministro, pela primeira vez, 4 anos de governo, só depois do pronunciamento do Gimenez, é que então o Ministério da Defesa falou o que ele disse aqui em partes. E isso é pensado, isso é calculado, falar em partes. Né? Vamos ouvir. Regido pelo princípio da anualidade e a paridade de armas na disputa pela vaga eletiva. Esta casa pode sim legislar sobre essa matéria até a véspera do dia da eleição. Porque essa matéria não se submete ao princípio da anualidade, e o que eu estou dizendo está na jurisprudência do STF, senhores. Procurem a interpretação teleológica do princípio da anualidade e entendam, o instrumento de coleta de votos não se submete ao princípio da anualidade. Preciso traduzir alguns termos aqui para vocês, né? Princípio da anualidade é aquela coisa de 1 ano antes, ou acho que é 1 ano antes, e ele está falando teleológico. Telos em grego significa final. Então, teleologia é o estudo da finalidade, tá? Não é teologia, é teleologia. Telos, em grego, é o estudo da finalidade. Então, ele está dizendo, olha, a finalidade aqui, e ele não está só interpretando, tipo, não é uma interpretação subjetiva dele, ou seja, o que ele está dizendo não tem conotação, só tem denotação, ou seja, ele está trazendo um texto de um entendimento do próprio tribunal, do próprio STF, e está repetindo o que disse o Poder Judiciário. Repetindo, não é uma interpretação subjetiva dele. Vamos continuar. Porque não causa vantagem ou prejuízo, não fere a paridade de armas. Então esta casa pode sim, se o povo exigir, regulamentar essa matéria. E o que os senhores precisam fazer é trazer conceitos jurídicos. Não façam mais proposições singelas, prevendo impressora, papel, cadeira, mesa. Não, os senhores têm que dizer o conceito jurídico do Instituto, porque quem está do outro lado dessa guerra dialética são operadores do direito. E tudo que os senhores fazem aqui é derrubado lá através de sofismas jurídicos. A gloriosa equipe cibernética. Tem alguém da AGU orientando a equipe cibernética para que saiba qual é o trabalho a ser feito? Porque tecnologia é a capacidade de realizar trabalho. Eu primeiro preciso saber qual é o trabalho que vai ser feito, para depois descobrir a ferramenta. Qual é o... Aqui eu faço uma pausa, porque ele está na frente do Felipe Barros. E o Felipe Barros e a Bia Kicis e outros deputados não queriam ouvir as propostas do Gimenez, porque eles falavam, não vai dar, é impossível, não vai dar, é impossível, não vai dar, é impossível. E o Terça Livre foi um dos únicos que deu voz ao Gimenez. Tanto é que esse episódio de entrevista dele no Terça Livre, nenhum deputado quis participar. Só para lembrá-los. Ou seja, nisso não há uma orquestração de um agente, por exemplo, do Foro de São Paulo, ou da esquerda, ou coisa do establishment. É burrice mesmo. Não queriam ouvir o doutor Felipe Gimenez. Ele continua. É o trabalho a ser feito, senhores? É o sufrágio universal. Algum profissional da AGU foi explicar para os senhores o que é o sufrágio universal? Porque o Estado, no seu sentido amplo, é artifício da ciência do direito, não é da informática. Eu admiro as portas lógicas, doutor Marcelo. Teria feito mecatrônica lá na década de 80, mas eu não podia ir para a cidade onde havia mecatrônica. Fui fazer faculdade já muito tarde, na idade adulta. Mas meu sonho, trabalhei com eletrônica desde os 10 anos de idade. Eu admiro as portas lógicas. Mas o Estado não é objeto da informática, doutor Marcelo. O Estado é objeto da ciência do direito. Os senhores precisam entender o problema dentro da ciência do direito para saber qual é a solução, para aplicar a tecnologia correta. O problema não é de informática. Qual é o setor? É o direito. Qual é o trabalho a ser feito? O sufrágio universal. E como se trabalha no sufrágio universal? Respeitando o poder do povo nesse momento crucial, que é a escolha dos seus representantes, porque o sufrágio é a relação jurídica do povo e o voto é objeto. E se querem falar sobre tecnologia, avanço e retrocesso em direito. Avanço é aquisição de direito. Retrocesso é perda de direito, senhores. E mesmo especificamente a respeito das urnas eletrônicas, entendam, os senhores da informática, a diferença da primeira para a terceira geração. Quem fez essa classificação foi o professor Pedro Dourado de Rezende, que não está aqui porque está doente. Entendam que a terceira geração consiste exatamente em devolver ao povo a contagem do voto através da materialização do voto. Há muito o que ser dito aqui, senhores. Não dá para desmontar essa armadilha que dura 30 anos em 2 ou 3 minutos. Mas eu não tenho acesso aos senhores, eu não consigo falar com os senhores. Eu já adianto, não estou à procura de nenhum favor pessoal, eu estou preocupado com o futuro dos meus filhos a partir do mês de outubro.
É imprescindível que haja contagem pública de votos. Porque o que a Corte Constitucional Alemã decidiu, na essência, é o que Tiaraju disse aos espanhóis. Esta terra tem dono, a eleição não é dos ministros do STF nem do TSE. Muito obrigado, doutor Felipe Marcelo. Ignoraram esse homem. Duvido que eles tenham entendido o que ele está falando com relação ao objeto. Duvido que eles tenham entendido o que significa de fato o Estado de Direito. E não é só má vontade, não é burrice mesmo. E aí eu me lembro daquilo que o professor Olavo falava. Vocês querem, o brasileiro parece querer resolver seus problemas e ficar inteligente depois. Ele deixa muito claro, o Gimenez, que não há contagem pública dos votos. Ou seja, não há o sufrágio universal. Não há nada mais importante, né, em terceiro lugar no Brasil, do que o bendito do sufrágio universal. Depois de proteger a vida. Primeiro de liberdade e a legítima defesa. Eu não sei se há um terceiro ponto mais importante do que o do sufrágio universal. Sequestro do empresário Abílio Diniz. O empresário Abílio Diniz foi libertado em São Paulo. Material de campanha do Partido dos Trabalhadores e de Lula como adesivo. Além de se vangloriar, que ajudou os sequestradores a serem soltos. E eu fui na cadeia conversar com os meninos e eles foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora. Criação do Foro de São Paulo. Quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Aliança com o comunismo. A ideia surgiu de uma conversa de Fidel Castro com Lula. Assassinato do prefeito Celso Daniel. E se rebelou com a corrupção petista e acabou assassinado. Mensalão. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados. Associação com bandidos. É Lula, o chefão do maior esquema corrupto. Aproximam o PT do PCC. Ou seja, Lula passa a mão na cabeça de ladrões de celulares, de drogados e condena a polícia. A gente rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vamos pro bar tomar cerveja junto. O ex-presidente Lula transita nesse submundo do crime. Prisão. O ex-presidente Lula e o PT teriam recebido 138 milhões e 600 mil reais. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé bater preso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva e lavagem. Você quer que isso continue? Não destrua o Brasil.